Quando nós falamos de consciência, né, e a ideia aqui é falar sobre a superconsciência, ou seja, a capacidade de expandi-la, temos que entender primeiro o que é a consciência, né? O que é que a gente entende por consciência. Nós compreendemos que quando conseguimos reunir um conjunto de informações e esse conjunto de informações se transforma em conhecimento, à medida que esse conhecimento vai sendo acumulado e dentro de uma tradição, dentro de um contexto de treinamento, ou até mesmo no dia a dia, pela vivência do cotidiano, isso tende a produzir uma consciência sobre as coisas. Por exemplo, quando éramos crianças, nós não tínhamos consciência sobre as leis que regulam a ordem natural das coisas, nós não tínhamos consciência sobre os elementos da natureza, sobre os fenômenos naturais aos quais estamos todos sujeitos, nós não tínhamos consciência da nossa finitude e nem da linha do tempo, né? O que é passado, o que é futuro. Tinha uma ideia ali, mas estávamos muito presos ao presente, né? Então, à medida que vamos desenvolvendo essa capacidade de perceber o mundo, de processar o mundo, a nossa consciência tende a expandir. Só que o que é que faz com que a gente adquira consciência, né? Por onde que ela começa? Qual é o princípio dela, né? Se vocês fizerem uma reflexão sobre isso, talvez encontrarão dificuldade em entender como a consciência se formula, como ela se constitui. Mas, essencialmente, é através dos órgãos de percepção. Então, tudo que nós aprendemos no mundo foi possível graças à capacidade de trabalhar a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Ou seja, os órgãos de percepção fizeram com que eu processasse o mundo, compreendesse o mundo tal como ele se apresenta. E à medida que eu vou aprimorando essa percepção sobre as coisas tais como são, essa consciência tende, portanto, a crescer, a se desenvolver. Portanto, podemos entender a consciência como o acúmulo de um conjunto de informações que se transforma em conhecimento, que por sua vez em sabedoria e que me dá uma visão de mundo mais adequada sobre aquilo que está à minha volta. Eu começo a ter uma consciência a partir do que me circunda. Daí vem circunstâncias que vêm de circunstâncias que têm a ver com aquilo que está no seu entorno, à sua volta. E à medida que a gente vai expandindo esse ciclo de latência, de percepção de tudo aquilo que está ao meu redor, essa consciência tende também a expandir. Então a gente pode entender consciência no primeiro momento como a capacidade de trabalhar o conhecimento sobre as coisas tais como se apresentam. Esse conhecimento que se conecta com o mundo faz com que eu possa perceber ou não a realidade. Então, se eu quando criança estou aprendendo a me alimentar, a comer ali, eu peguei uma maçã pela primeira vez, eu nunca vi uma maçã na minha vida, então eu vou olhar para a maçã, vou tocar a maçã, vou cheirar a maçã, vou saborear a maçã e eu posso gostar muito da maçã. E todas as vezes que eu pego uma maçã, já tem aquela memória dentro da minha mente, e não só eu vou saboreá-la, mas eu sei para que serve uma maçã. Eu olho para ela, encontro nela um fim, propriamente dito. Mas quando somos adultos, se a gente se defronta com alguma coisa que a gente nunca viu na vida, nunca teve contato na vida, certo? A gente não sabe muito bem para que serve. Eu, por exemplo, quando entro numa lojinha de produtos japoneses, né, eu vejo um monte de coisa ali dentro que eu confesso que eu não sei para que serve. Aí eu vou olhar lá as instruções. Bom, está tudo escrito em japonês e eu não falo japonês. Então, quando tem uns desenhinhos, eu tenho uma ideia vaga para que serve aquele objeto. Então, a partir do momento que você aprende sobre algo, esse algo por si só, ele produz um tipo de esclarecimento, de conhecimento, que você vai associando aquilo a muitas outras coisas na sua vida. Então, a gente pode entender a consciência como uma sucessão de informações que se transformam em conhecimento, que me ensinam o que é o mundo, me apresentam o mundo, né? Só que tem um detalhe nessa maneira como a gente vai se adequando aos fenômenos naturais, né? Nós temos uma mente também, e essa mente, ela produz uma série de enganos na nossa capacidade de perceber o mundo, de compreender o mundo. E esses enganos tendem a gerar aquilo que chamamos de ilusões. Bom, quem não se ilude com tantas coisas maravilhosas que a vida nos apresenta? Eu sempre digo que as ilusões são afáveis, envolventes, sedutoras, e elas são muito mais atrativas do que a verdade, ou do que a realidade no primeiro momento. Então nós nos encantamos muito facilmente
pelo universo ilusório produzido por uma mente que está, de certa maneira, desconectada da realidade e que não consegue produzir um tipo de consciência capaz de fazer com que você processe o mundo sem produzir um sofrimento demasiado para sua mente, tá? Desculpa estar tossindo um pouquinho, que eu estou um pouco resfriado. Ontem estava até afônico. Mas esse processo de desenvolvimento da consciência que está atrelado à percepção de mundo, à maneira como nós enxergamos o mundo, se há na nossa percepção um descolamento da realidade, das coisas tais como se apresentam, né, a gente tende a produzir uma mente que fica flutuando num tipo de linha do tempo que pensa sobre passado e futuro alimentado por ilusões. Ou seja, a gente encontra uma dificuldade para se conectar com o presente tal como ele é. A gente fica o tempo todo preso numa ideia de futuro e algo que aconteceu no passado. Encontramos uma dificuldade muito grande de estabelecer uma conexão com o presente tal como ele é. Então, será que a maneira como nós estamos aqui e agora reflete a realidade tal como ela é? Ou uma ideia daquilo que gostaríamos que fosse? Ou um condicionamento produzido por uma mente ilusória? Então, esse é um desafio difícil, porque se nós estivermos desconectados, né, de uma visão de mundo mais assertiva, mais adequada, ou seja, fora da realidade, então produzimos muito sofrimento. E eu não estou falando do sofrimento natural, que é bem-vindo a todos nós. O que é o sofrimento natural que é bem-vindo a todos nós? Né? Você sente fome, sede, frio, tem suas necessidades fisiológicas, tem sua necessidade de vida como um todo. Aquilo que pertence à condição humana, tal como ela é, tal como se apresenta. Mas essa mente que está em devaneio, essa mente que tem uma dificuldade de se conectar com o presente, ela tende a produzir uma série de ilusões que confundem o nosso discernimento, a nossa visão de mundo, no sentido de manter a gente conectado com a realidade. Então, em linhas gerais, a gente pode entender que se formos capazes de permanecer conectados com a realidade, sem interferência deletéria do ego, dos nossos achismos, nossas vaidades, nós temos uma probabilidade de ter um controle mental, emocional, físico muito mais adequado, no sentido de nos afastar de qualquer tipo de sofrimento que contamine uma mente que tem essa dificuldade de estar conectada com o presente. Em outras palavras, a melhor maneira para evitar sofrimentos produzidos por uma mente que está flutuando nessa linha do tempo, por uma mente que está em devaneio, é permanecer conectado com a realidade. Então, será que a forma como nós vivemos, será que os valores aos quais alimentam a nossa visão de mundo, será que tudo aquilo que foi, de certa maneira, incutido na gente, condicionado na gente, reflete a realidade tal como ela é? Ou a visão nossa em relação à realidade está um tanto distorcida dessa mesma realidade que me afasta do sofrimento, né? Então, é uma dificuldade grande que nós, ao treinarmos exercícios de autoconhecimento, exercícios de conexão com a realidade, exercícios que vão controlar os aspectos ilusórios, é saber diferenciar o que é um sofrimento produzido pela vida, tal como ela é, ou seja, o que é o sofrimento natural, daquele tipo de sofrimento produzido por uma mente que está em devaneio, por uma mente que tem uma dificuldade de se conectar com o presente. E se você fizer um exercício de reflexão sobre essas diferenças dos tipos de sofrimentos que temos, talvez você encontre uma dificuldade em estabelecer uma conexão nesse sentido. Então, a proposta desse encontro é falar que existe sim a possibilidade de vencer todo e qualquer tipo de sofrimento produzido por uma mente que está em devaneio. Existe sim a possibilidade de conectar a sua atenção, a sua presença existencial na realidade e, uma vez nela, viver de maneira mais plena, íntegra e feliz. Existe a possibilidade de produzir expansão da consciência no sentido de otimizar a sua inteligência. E lembrando que inteligência é a capacidade de resolver problemas, é a capacidade de perceber a verdade, de travar contato com a vida tal como ela é. Existe essa possibilidade. E muitas escolas no mundo, escolas de sabedoria, desenvolveram técnicas específicas nesse sentido. Mas há um protocolo que nasceu na antiga Índia, dentro da tradição do yoga, que propõe 3 tipos de treinamentos distintos
que vão otimizar a inteligência, vão melhorar as habilidades cognitivas e fazer com que você tenha uma conexão mais adequada com a realidade e, com isso, controle esses sofrimentos desvairados que estão presentes numa mente que tem dificuldade em estar no presente. Esse protocolo ensina primeiro como controlar os sentidos naturais. Lembra que eu falei? Os sentidos naturais foram responsáveis e continuam sendo pelo seu aprendizado no mundo. É através dos sentidos naturais que temos nosso primeiro patamar de conhecimento, de compreensão da vida. Então seria impossível aprendermos sem conectar os sentidos naturais com aquilo que vai se transformar em conhecimento na nossa vida, né? Mesmo que você tenha uma dificuldade visual, mesmo que você não ouça, mesmo que você tenha alguma vulnerabilidade física, os outros sentidos tendem a se desenvolver e suprir aquilo que você não tem. Mas é importante que nós aprendamos como trabalhar com os sentidos naturais a fim de produzir conhecimento. E nesse trabalho, nós vamos aprender a controlar o desejo, né? O desejo, dentro da tradição oriental, ele é o responsável pelo sofrimento demasiado. O problema não é o desejo em si, mas o que fazemos com ele, os resultados dele. Então, se aprendemos como controlá-lo, como resultado, temos um controle sobre os aspectos negativos e nocivos dele em nossas vidas, né? Em paralelo, os desejos também produzem aquilo que nós vamos chamar de prazeres, né? Os prazeres são maravilhosos, né? Tudo aquilo que nós fazemos e gostamos, queremos repetir, porque aquilo é extremamente prazeroso. E a gente deseja aquilo que é prazeroso. Só que o problema também é o excesso disso na nossa vida. E quanto mais experimentamos os prazeres, mais prazeres queremos. Isso produz um desequilíbrio profundo na nossa psique, na nossa bioenergia como um todo e nos desconecta da realidade. Então, se temos um controle no sentido de produzir um desejo adequado, prazeres adequados, ter o controle dos sentidos naturais, da maneira como nós percebemos o mundo, esses aspectos negativos do excesso, da exacerbação desses mesmos sentidos que se conectam com o mundo, tende a produzir bons resultados na vida da gente. Nós nos encantamos muito facilmente por aquilo que é belo, né? Mas será que tudo aquilo que é belo, que se apresenta no primeiro momento, revela em sua profundidade a substância do que seja real na vida, né? É uma pergunta importante a gente fazer, né? Será que tudo aquilo que eu ouço, vejo, pego, saboreio, cheiro, enfim, ele representa a realidade, ele representa a verdade? É algo importante de se perguntar também. Nem tudo que é belo de ser visto, né, é gostoso de ser experienciado. Então, a gente precisa saber separar essas questões também. Mas o desafio nesse primeiro programa de treinamento é, primeiro, exacerbar os sentidos naturais, dar muita atenção a eles para que possamos controlá-los. E depois, uma vez controlados, a gente fará com que eles não me tirem do segundo protocolo de treinamento, que é a capacidade de se concentrar sem dispersar. Nesse segundo programa de treinamento, nós vamos ensinar a mente a ficar focada, a ficar presente em um objeto. O que é esse objeto? Pode ser qualquer coisa que no primeiro momento prenda a sua atenção e uma vez ali presa, você consiga trabalhar uma série de fatores na sua mente que vão desenvolver a atenção, cognição, concentração, memória, desenvolver o imaginário, ou seja, uma série de ferramentas que são necessárias para que a sua conexão com a realidade seja mais adequada, mais precisa e menos equivocada. Não é que você vai evitar as ilusões de maneira a cortá-las em sua vida em definitivo. Não é que você nunca mais vai sofrer. Não, vai sofrer, mas menos. As ilusões vão interferir na sua vida, mas também menos. Sem uma incidência tão grande no sentido de fazer com que você decida em torno das ilusões e não da realidade, né? Então, quando a nossa decisão sobre tudo aquilo que precisamos fazer na vida é norteada por aquilo que desejamos demasiadamente, isso, no primeiro momento, nos afasta da realidade e produz como resultado muito sofrimento. E queremos justamente o oposto disso. Escolher com mais assertividade, sofrer menos e ter o controle sobre esses aspectos desejosos da vida, prazerosos que temos no cotidiano. Então, no treinamento de concentração, basicamente é ensinar você a ficar presente, a ficar conectado com o aqui e agora, a ter controle sobre a sua mente na linha do tempo, para que ela não fique o tempo todo pensando no passado e no futuro. O que aconteceu ontem? O que eu preciso fazer amanhã?
Então, quando a gente fica o tempo todo preso na linha do tempo, isso produz uma série de malefícios para a nossa saúde mental. Por exemplo, se você traz muito passado para o presente, tem uma dificuldade em resolver esses aspectos, isso tende a deprimir você. Já por sua vez, se você fica muito conectado com o futuro, né, visão de seus projetos, daquilo que você tem que conquistar, fica muito preso nisso, isso tende a trazer muita ansiedade para você. E quando ficamos muito depressivos ou muito ansiosos, nós nos desconectamos do presente e, como resultado, produzimos uma série de doenças. Então, queremos evitar isso também, tá? E no terceiro protocolo de treinamento, nós vamos trabalhar com a intuição, ou também aquilo que chamamos de meditação intuitiva. No primeiro protocolo, que é o controle dos sentidos, você desenvolve a níveis extraordinários os sentidos naturais e percepção do mundo. Mas chega um determinado momento da nossa criação, da nossa educação, que precisamos desenvolver outras ferramentas de aprendizado. E uma dessas ferramentas é a intuição. E ela está dentro daquilo que chamamos de percepção extrasensorial, né? Então, essa intuição ela vai nascer depois de um treinamento mental bastante forte, né? Depois de uma atenção nos exercícios de concentração, para que você não só desperte a intuição, que já é natural a todos nós, mas queremos desenvolver essa intuição a níveis extraordinários, para que ela nos ajude a decidir sobre a vida de maneira mais assertiva. A intuição, ela está, de certa maneira, acima da razão, acima da lógica. Nós temos várias camadas, né, na consciência, várias camadas de percepção, assim como temos várias camadas na personalidade também. Então a intuição ela está realmente acima da razão, da lógica, do pragmatismo. Quando ela atua, quando ela surge, você não consegue explicá-la, né, do porquê que a intuição está agindo naquele momento, mas você consegue senti-la no formato de poder decidir se ela irá definir aquilo que você precisa ou não fazer em sua vida. Quando a gente aprende a trabalhar com a intuição e junto a ela usamos também a razão, usamos a emoção, usamos o nosso coração, as nossas escolhas tendem a ser mais assertivas e menos equivocadas, né? Nesse sentido, a gente, primeiro descobre, né, que a intuição é uma ferramenta maravilhosa, que pode ser utilizada no trabalho, nos estudos, nas relações afetivas, na vida como um todo. E ela realmente garante uma vida mais adequada, mais equilibrada, com menos sofrimento, com menos complicações, né? E essa intuição, para que ela seja desenvolvida, você precisa levar em consideração uma série de variáveis, que envolve desde atividade física inteligente, uma alimentação mais adequada, mas um treinamento mental bastante disciplinado para que você, de certa maneira, reprograme o seu emocional e o seu mental, reorganize as suas funções mentais. Porque a maneira como nós enxergamos o mundo, e se essa maneira você percebe, faz com que você se desconecte da realidade, produzindo sofrimento demasiado, angústias, mágoas por qualquer coisa, uma dificuldade de controlar as funções cerebrais, uma dificuldade de focar, produz muito cansaço mental com pouca produtividade intelectual. Ou seja, você vai percebendo que o seu mental não está adequado, não está equilibrado. Então é necessário ter um treinamento nesse sentido para poder, primeiro, equalizar o seu mental, para depois você despertar uma série de faculdades que já estão nele. Então, as habilidades cognitivas que a gente desenvolve com a prática da meditação intuitiva são fantásticas, são incríveis. Realmente garantem uma mudança na sua visão de mundo, na maneira como você trabalha, como você se relaciona, como você estuda, ou seja, melhora todas as funções mentais, que são aquelas ferramentas essenciais para que você tenha uma vida mais adequada. Então, em linhas gerais, a ideia da superconsciência, como a própria palavra já fala, é pegar aquilo que você já tem, desenvolver para níveis extraordinários dentro das ferramentas que você já possui, ou seja, nos limites estruturais que são seus, para que então você consiga perceber que não só há uma melhora da sua maneira de viver intelectualmente, mas você percebe que a sua inteligência se desenvolve. E eu repito aqui, inteligência não é acúmulo de informação. Acumular informação e selecionar essa informação é o que produz conhecimento. Inteligência, em linhas gerais, é a capacidade de resolver problemas.
Primeiro, os seus problemas internos, né? Saber mergulhar o olhar em profundidade em si mesmo, ensinar a sua mente a penetrar a própria mente, a consciência a adentrar a própria consciência, para que você consiga resolver suas questões internas. E é também perceber a verdade, identificar a verdade. A verdade aqui que é aquilo que você nasceu para ser e realizar no mundo. A verdade, ela é um reflexo da realidade, para que, uma vez conectado com essa realidade, você minimize os sofrimentos e uma vida sem sentido. Porque imagina, você trabalha, você estuda, você tem a sua família, você, a princípio, tem tudo aquilo que qualquer pessoa gostaria de ter para que você tivesse uma vida equilibrada, alegradora, feliz, contente, mas você não sente isso. E por que você não sente isso? O que é que falta na sua vida exatamente, né? É ter um equilíbrio entre corpo, mente e emoções e utilizar a sua inteligência, que é uma dádiva, é um presente que nos foi dado, para manter você conectado com a realidade e, com isso, cumprir o seu papel existencial. Ou seja, a sua verdade, aquilo que você veio para fazer no mundo, aquilo que você nasceu para ser e realizar no mundo, que no yoga recebe o nome, né? Tem um termo para isso, que é Dharma, Dharma que é fruto da cultura sânscrita, que é a nossa verdade existencial, nosso propósito de vida. Então, assim, viver sem um propósito, viver sem um sentido, é uma vida muito pequena, é uma vida banal, é uma vida que, desculpa dizer, não vale a pena, né? Então, aqui a gente quer, primeiro, equilibrar as nossas funções mentais, despertar as nossas faculdades naturais, desenvolvendo essas habilidades cognitivas para que possamos encontrar a nossa verdade existencial e viver de acordo com ela. Então, no treinamento proposto pela superconsciência, primeiro você vai aprender realmente como controlar os sentidos, como controlar o desejo, como controlar os prazeres. Pegar os seus sentidos de percepção natural, desenvolvê-los a níveis surpreendentes para que você também possa controlá-los e utilizá-los lá no segundo protocolo para que você desenvolva a sua capacidade de se concentrar, de ficar presente em algo que você se propôs a fazer, de doutrinar a sua mente dentro de um conjunto de valores que você acredita que sejam merecedores da sua confiança, devoção e crença, para que esses valores mantenham você conectado com a realidade, que é o que vai afastar você de qualquer tipo de sofrimento. E nesse segundo treinamento, onde você vai ensinar a mente a se concentrar, obviamente você vai economizar energia, né? Você vai ter ali uma vida mais disciplinada, entendendo que disciplina é algo que te afasta também de sofrimento. Imagina, uma vida sem disciplina é uma vida cheia de problemas, cheia de complicações. Agora, uma vida mais disciplinada, você tem lá suas rotinas de treinamento, suas rotinas de profissionais, suas rotinas familiares, você consegue não só economizar energia, haja vista que a energia é um recurso escasso no universo e todas as formas de vida buscam maneiras estratégicas para economizar energia, nós seres humanos não seríamos diferentes, para que você possa canalizar essa sua energia vital para um fim nobre, para aquilo que confira sentido existencial a você. É isso que dá aquela sensação de contentamento, de felicidade, de que, uau, vale a pena viver, vale a pena acordar todos os dias e fazer as coisas que você faz. E, em paralelo, isso te leva ao terceiro protocolo de treinamento, que é desenvolver a intuição, meditar através dela, e meditação aqui entendemos como um processo de higienização mental, para manter a sua mente livre de ervas daninhas, e através da expansão dessa mente, com isso nós também expandimos a nossa consciência. Nós vamos ampliando o nosso ciclo de latência, de percepção no mundo. Ou seja, a gente deixa de olhar para o próprio umbigo, achando que o mundo se resume àquilo que está à minha volta. Então, meu olhar, ele ganha outras fronteiras. E à medida que a gente vai avançando esse olhar, essa percepção de mundo, nós, obviamente, desenvolvemos inteligência, imaginário, e imaginário aqui é o que produz a memória também, e nós, na tradição oriental, em especial do yoga, trabalhamos muito com a memória nos exercícios meditativos, justamente para ordenar o nosso imaginário este que está se conectando com o mundo, processando o mundo. Entenda que isso é muito importante, tá, gente? Porque a nossa mente, ela é uma construção, ela é uma narrativa mítica e simbólica. Então, quando você aprende a ordenar, a trabalhar os seus mitos fundadores, a ordenar o simbolismo que constitui a sua mente,
Então, obviamente, você terá menos sofrimento existencial, menos confusões, menos perturbações na sua vida cotidiana e a sua mente ficará mais centrada. Mas para isso, o nosso imaginário precisa estar ordenado, treinado, adequado dentro de um conjunto de valores, dentro de uma narrativa que você, na sua vida, sabe que é preciso, que é essencial, tá? Bom, nesses 3 programas de treinamento, que são 3 módulos, 3 pilares, né? Que é a concentração, o primeiro que é o controle dos sentidos, ou controle sensorial, o segundo que é a concentração linear, a capacidade de permanecer presente, e o terceiro e último, que é a meditação intuitiva. Essas 3 técnicas juntas formam esse antigo protocolo que nasceu na tradição do yoga há mais de 2000 anos, justamente para otimizar as habilidades cognitivas, para melhorar a sua habilidade mental e com isso ter mais saúde física e emocional, no sentido de você cumprir o seu papel existencial. Quando a gente fala que saúde, né? Saúde para o yoga não é só o corpo, né? O corpo, ele é o templo material, o corpo é a ferramenta, né? Mas existe aí outros fatores que a gente trabalha. Então essa saúde é física, mental, emocional e também espiritual. Então essas 4 inteligências, digamos assim, ou 4 consciências distintas, elas em conjunto formam a grande consciência, que é aquilo que a gente quer acessar. E se você perguntar para mim assim, pô, professor, tá, mas que consciência maior é essa? Onde é que ela está? Né? Eu, sinceramente, não saberei te responder, como ninguém sabe. Se perguntar onde é que está a consciência, a gente não sabe dizer. Onde é que está a mente, que é mais fácil de entender? Ela pode estar em qualquer lugar em você, porque mente e cérebro são coisas diferentes. A mente é a maneira como eu falo, como eu me comporto, como eu gesticulo, como eu me visto, como eu penteio meu cabelo, como eu me alimento. A mente está em tudo aquilo que eu conecto os sentidos de percepção e os sentidos extrasensoriais que vão me comunicar com o mundo tal como ele se apresenta. Porque a gente chega a um determinado momento do crescimento, vamos percebendo que a vida não é apenas percepção sensorial, não é apenas desejo e prazer. Existem muitas outras coisas aí e eu preciso buscar essa transcendência para que a minha vida existencial realmente valha a pena, para que eu encontre ali na frente uma esperança de estar vivo, para que eu transcenda a minha existência além de um corpo físico. Porque se eu assim ficar apenas acreditando que só esse corpo existe, eu me deprimo. Eu vou ficar o cara mais pessimista do mundo. Eu não tenho uma visão de futuro, eu não tenho uma visão de esperança, eu não tenho uma transcendência de vida. E aí a gente vai trabalhar também uma ideia dos 3 verbos, que é o verbo crer, ter e ser, que eu vou estar falando para vocês mais à frente em outras lives aí, tá? Mas hoje, em particular, o que eu queria conversar com vocês é apresentar a ideia do curso da Supermente, que vai trabalhar no primeiro módulo essa capacidade de controlar os sentidos naturais, primeiro entendendo o que são esses sentidos, depois como exacerbá-los para que eu processe melhor o aprendizado do mundo, então como controlá-lo para que essa exacerbação ou esse descontrole sensorial não produza desejos desnecessários, prazeres desnecessários, sofrimentos desnecessários. Como Patanjali dizia, que foi sistematizador do yoga há mais de 2000 anos, sofrimento que pode ser evitado é sofrimento que não existe. Já no segundo módulo, que é o treinamento de concentração, nós vamos trabalhar uma série de técnicas que vai ensinar o cérebro a ficar concentrado, presente, no aqui e agora. E através dessa presença você vai desenvolvendo uma série de outras habilidades cognitivas para que a consciência consiga expandir e seu ciclo de latência de percepção do mundo também. Isso, como resultado, torna você mais inteligente, um ser capaz de resolver problemas e perceber a verdade, distanciando você de todo e qualquer tipo de sofrimento. E no terceiro módulo, nós vamos aprender a meditar de uma forma diferente. Vamos trabalhar a intuição de uma maneira prática, que você consiga realmente utilizá-la no seu dia a dia, percebendo que o resultado disso serão escolhas mais assertivas, tá? Bom, então, desejando conhecer mais do nosso trabalho, acredito que muitos de vocês já me conhecem, mas se não me conhecem, eu sou o Jefferson Flauzino, professor de yoga, de artes marciais, há quase 30 anos. Já rodei aí pelo esse mundão nosso afora, aí, aprendendo muita coisa bacana, tive muitos mestres, participei em muitas escolas,
escrevi alguns livros sobre aquilo que a gente vai estar abordando aqui também e terei grande prazer em compartilhar isso com vocês. E como prometido hoje, aqui na nossa live, a gente faria aí um sorteio do meu último livro, Yoga Sem Mistérios. O Bruno já está aqui, o Bruno é o nosso... Mostrar a transparência. Poxa vida, ó, aqui está o nome das pessoas que se inscreveram, que a gente mandou um link antes para a turma que fez a inscrição, né? Para participar da live, então a gente vai estar sorteando em cima desses aqui. Você cortou um papelzinho, alguma coisa aí? Agora eu vou cortar. Tá bom. Então, ele vai cortar aqui e a gente vai tirar o nome que vai ganhar o nosso livro aí, Yoga Sem Mistérios. Depois a gente vai entrar em contato com você para saber, se você for aqui de São Paulo, você pode estar vindo buscar aqui na escola, e se não for, a gente vai despachar para você pelo correio, tá? E outro bônus super importante. No dia 19, venceu o primeiro lote de inscrições para o curso. Então, se você se inscrever agora, tem aí na bio o acesso para o curso da Superconsciência, você consegue pagar lá o preço original do primeiro lote com desconto. Já amanhã ele já vai estar atualizado aí, tá? Quem fizer a inscrição para trabalhar com a gente, para estudar com a gente, vai ter também de maneira vitalícia uma mentoria online. A gente vai ter um grupo no Telegram, outro no WhatsApp, onde a gente vai estar semanalmente discutindo não somente esse tema que vamos estar abordando aí durante o curso, mas temas relacionados ao autoconhecimento, à expansão da consciência e à otimização da inteligência. Então, em paralelo, tem algumas outras coisas que eu vou passar depois para vocês em particular, tá? Pelo e-mail ou pelo WhatsApp, para que vocês entendam como a gente vai desenvolver esse trabalho juntos. O curso da Superconsciência vai começar agora no dia 19 de outubro. Serão, no primeiro momento, 3 quartas, né? Depois a gente vai estender isso, vai fragmentar o curso também em divisão de horas. Ele terá 2 formatos, um formato gravado e outro formato ao vivo. O formato gravado vai ficar disponível para você de maneira vitalícia, e o formato ao vivo a gente vai estar discutindo alguns temas, e por um período de tempo isso também ficará disponível para você, tá? Em paralelo, nesses grupos do Telegram e do WhatsApp, a gente vai estar não só abordando os temas do curso, mas em especial aquilo que no momento, na atual conjuntura ao qual nós estamos vivendo, é muito importante para que consigamos controlar as nossas perturbações. E acredite, todos nós, sem exceção, temos um nível de perturbação que precisa ser gerenciado para que não percamos o controle sobre as nossas funções mentais e emocionais. Então, se a gente não tiver um treinamento nesse sentido, a gente perde o controle da máquina. Então, como resultado, perdemos também a nossa saúde. Quando falamos aqui, repito, de saúde, não falo apenas da saúde física, que desenvolvemos com atividade física inteligente, com alimentação inteligente, mas também da saúde mental, emocional e espiritual, que vem através do estudo da literatura clássica ou dos clássicos da literatura mundial, a prática da meditação, dos exercícios que vão trabalhar a nossa mente, a prática da literatura filosófica, porque quando falamos de filosofia, para nós filosofia é prática, então a gente precisa praticar aquilo que estudamos, senão não tem sentido nenhum estudar todo esse acervo literário que temos dentro da tradição do yoga. E o mais importante, estreitarmos os laços de amizade, porque nós, seres humanos, precisamos estar perto um do outro, precisamos estar próximos para que possamos nos sentir humanos. Sem isso, a gente regride no processo evolutivo. Então a gente vai estar fazendo aí várias ações para não só estarmos juntos, que é algo que a gente gosta e quer cultivar, quer praticar, mas para trabalhar essas técnicas que envolvem o yoga, algumas correntes filosóficas, também das artes marciais, de uma maneira prática, de uma maneira não tão comprometida com os aspectos filosóficos, conceituais, até religiosos de algumas tradições, mas de uma linguagem que seja acessível a todos vocês, independente do credo, independente da religião, independente de qualquer coisa, dentro de uma linguagem fácil, que respeite os seus limites estruturais, respeite a sua identidade filosófica, religiosa, cultural, sem querer catequizar ninguém, sem querer doutrinar ninguém. Porque o tipo de prática que a gente faz aqui tem um viés mais naturalista, tá? Bom, eu não sei se o Bruno já terminou ali. Mais 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos. Eu vou tomar uma aguinha aqui e a gente continua. Se você tiver alguma perguntinha, manda para o Bruno que ele passa para mim aqui também. Ele está sendo nosso moderador, né? Está dando uma força aqui para a gente poder bater um bom papo e ter controle sobre isso, né? A tecnologia, como eu disse lá no início, é uma coisa maravilhosa, mas às vezes a gente perde um pouquinho o controle. Por exemplo, no YouTube a gente não conseguiu vincular. Estava tudo certinho ali, mas não entrou. Mas depois a gente vai colocar... A gente vai publicar. A gente vai colocar no YouTube depois. A gente
gente vai editar o vídeo, está sendo gravado também, para a turma poder ter acesso a isso, tá? Outro ponto importante nesse treinamento da superconsciência é que nós precisamos entender que meditação, gente, meditação não é exatamente ficar sentado numa posição, com os olhos fechados, fazendo um exercício respiratório, ou pensando uma determinada coisa, né? Isso também nos leva à meditação. Mas na visão de Patanjali, que foi o sistematizador do yoga, meditação é o exercício de si mesmo. É quando o seu eu mais autêntico se manifesta no mundo, se faz presente no mundo. É o que dá a você aquela sensação de que viver vale a pena, de que você está vivendo por algo muito maior que uma individualidade egóica condicionada ou produzida pelo meio ao qual você está. Em outras palavras, você vai viver de acordo com a sua verdade existencial, com aquilo que você realmente nasceu para ser e realizar no mundo. E repito, essa verdade não é uma construção ilusória de uma mente que está em devaneio, não. Essa verdade é um reflexo da realidade que se apresenta a você. Eu sei que no primeiro momento parece um pouco difícil de entender qual é a diferença entre verdade e realidade e como saber se aquilo que eu sinto que é a minha vocação existencial se é real, se é fruto dessa verdade ao qual me colocou no mundo. E se não, ou um achismo, uma ilusão produzida por um meio, por um conjunto de conveniências aos quais eu estou sujeito. A gente, através da meditação, ou seja, desse despertar do eu mais autêntico e esse eu se manifestando no mundo, a gente realmente aprende a discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é correto e o que não é correto. Em outras palavras, a gente aprende a ser autêntico, a ser verdadeiro, aquilo que o yoga chama de satya, que é a veracidade. Então, quando você vive de acordo com essa veracidade, você se afasta do sofrimento produzido por uma mente ilusória que foi seduzido pelas ilusões, tá? Então, a prática da meditação no yoga tem também os exercícios de respiração, os exercícios de mentalização, o posicionamento corporal, mas tudo isso é um treinamento, é uma ferramenta para que em algum momento, através desse treinamento, o seu cérebro naturalmente se desdobre para a etapa seguinte, que é a meditação, né? Que é quando o seu eu, esse eu verdadeiro que está lá no âmago do seu ser, se manifesta, né? E aí, quando você traz esse eu para fora, você vai perceber que a vida realmente vale a pena, que a realidade ela se apresenta, que os véus, né, aqueles de ilusão, se dissipam, né? E você consegue perceber a verdade como um reflexo dessa realidade, né? Então, basicamente, dentro da tradição não só do yoga, mas de algumas tradições marciais, de algumas correntes filosóficas, queremos despertar essa capacidade de perceber as coisas tais como elas são e não como nós gostaríamos que fosse, ou seja, olhar além de um olhar egóico, ilusório e deletério, para que uma vez percebendo a realidade, possamos encontrar nela contentamento existencial. Basicamente é isso, tá? Acho que o Bruno já sinalizou ali que está pronto. Eu vou tirar aqui um papelzinho. O Bruno vai aparecer a mão dele aqui, vem cá, Bruno. Aqui, ó. Tá aparecendo? Tá. Eu vou tirar aqui um papelzinho, ele vai... Espera aí. Ó, Karin. Karin. Então você ganhou o nosso livro, Karin. A Karin que pratica com a gente. Eu acho que essa é a Karin. Que pratica com a gente. Não é armação, hein, gente? Foi sorteio ali, vocês viram, né? Ganhou o livro da gente, pode vir buscar aqui na escola quando você vier praticar. Dar de presente para alguém se você já tem, né? É um livro muito interessante que eu fiz com muito carinho na forma de perguntas e respostas. São mais de 300 questões, mais de 300 fotos também, que eu respondo ali as principais perguntas pertinentes à tradição do yoga numa linguagem bem coloquial, bem gostosa, bem fácil de entender. Bom, Bruno, acho que é isso. Tem alguma perguntinha ali? Você chegou a ver? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma pergunta. Vai dar uma olhadinha ali. O pessoal tá mais assistindo. Mais assistindo? Só a Karin respondeu que, Eba. Maravilha, cara. Então é isso. Então, obrigado pela participação de vocês. Uma ótima noite. E a gente se vê na prática. Reforça onde o pessoal pode se inscrever. Ah, ok, verdade.
Bom, as inscrições vocês podem fazer no site yogacursos.com. Aqui na bio também no Instagram tem lá o acesso para vocês poderem fazer. Façam hoje, recordo, ó, frisando aí, vocês conseguem manter ainda o preço promocional do primeiro lote de inscrição, tá? Divulguem para os amigos. A gente vai estar disponibilizando para vocês também via YouTube depois, pelo Facebook também. Enfim, dia 19 a gente começa a viagem pela superconsciência, tá? Obrigado pela presença. Que todos os seres sejam livres, prósperos e felizes e cada um de nós mais receptivo. Beijo no coração, gente. Até mais. Tchau, tchau.